Olá pessoal, estamos em mais um episódio do nosso Papo de Fé. Você que é novo por aqui, eu sou o pastor Glauber Cunha e aqui a gente fala sobre fé, sobre vida cristã na prática, sem enrolação, sem muita religiosidade, direto ao ponto. E hoje a gente tem perguntas especiais, maravilhosas, o programa tá de primeira. E a gente vai fazer pergunta aqui, vamos responder perguntas sobre namoro cristão, sobre vida com Jesus na prática. A gente vai falar também sobre um tema que com certeza vai aí movimentar os comentários. Sabe qual é? Vem pra cá. Tatuagem. Agora, se você não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa o teu like, coloca o teu comentário aqui e vamos direto para as próximas perguntas, direto ao ponto, sem enrolação. Simbora! Deus sabe de todas as coisas. Por que Ele permite que a gente passe por provas e sofrimentos? Olha a pergunta dele aqui. Por quê? Essa pergunta é muito real. Ela é real, porque ninguém acorda pensando assim, tomara que hoje venha um novo problema. Tô doido para resolver problema. Ninguém acorda desse jeito. Pelo contrário, se fosse por nós, a vida seria só vitória, né? Agora é só vitória, agora seria só vitória, seria bom demais. Mas a Bíblia diz que Deus usa até os nossos problemas, até os momentos mais difíceis para nos moldar. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, o texto não diz que todas as coisas são boas, não. O texto diz que tem coisas que doem. Então tem coisas que acontecem com a gente que vão doer. Percas dói, traição dói, tudo isso vai doer. Mas isso também Deus usa para nos curar, para nos moldar, para nos transformar. Então, para Deus, tudo pode ser utilizado, até mesmo as nossas dores. Mas todas elas são importantes, porque Deus sabe o que está fazendo. Então, se hoje você passa por dores, pensa numa coisa: Deus está trabalhando no seu coração, Deus está trabalhando no seu caráter, vai te aperfeiçoar. Vamos para a próxima pergunta? Quem quer a próxima pergunta? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Essa pergunta também muito importante. O Lucas perguntou: como saber se eu estou namorando a pessoa certa ou se é apenas emoção? Rapaz! Essa pergunta aqui já salvou muitos corações de sofrimento. Muitos corações já se salvaram por causa dessa pergunta aqui. Como eu vou saber se estou namorando a pessoa certa ou se não é apenas emoção? Aí você precisa fazer algumas perguntas primeiro para você. Primeira pergunta, essa pessoa, ela me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Isso é importante. A primeira pergunta já é essa. Essa pessoa que eu estou me relacionando, está me aproximando de Deus ou está me afastando de Deus? Porque lá em 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 14, diz que não prendais a julgo desigual. Não prendais a julgo desigual. Se você tem um relacionamento a qual você tem fé, você busca Jesus, crush, seu relacionamento, seu namorado ou sua namorada, ela não busca a Deus, o julgo é desigual, meu. É desigual. Então, primeira pergunta, essa pessoa me aproxima de Deus ou me afasta de Deus? Segunda pergunta, você admira o caráter dessa pessoa? Você admira o caráter dela? Isso é importante, sabe por quê? Porque o que sustenta um relacionamento não é beleza. Beleza não sustenta relacionamento. O que sustenta é caráter, né? Se beleza sustentasse relacionamento, vamos dizer que o Piquet ainda estaria com a Shakira. Você conhece eles, né? Quem sabe o Zé Felipe estaria com a Virgínia. São dois casais que são muito belos, porém, o que sustenta não é beleza. O que sustenta o relacionamento é caráter. É uma pessoa que ela é fiel, é uma pessoa que ela é verdadeira, é uma pessoa que ela é leal. Você admira o caráter dessa pessoa mais do que a beleza dela? Essa é uma pergunta que você também tem que fazer, tá? Vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta
terceira pergunta, vocês têm os mesmos valores? Ai, ai, ai. Você tem o mesmo valor da sua namorada, do seu namorado? Vocês têm esses mesmos valores? Porque não adianta gostar muito de alguém. Não adianta. Não adianta você dizer, eu gosto tanto dele, eu gosto tanto dela, né? E não adianta você gostar muito dessa pessoa se você está caminhando em direção oposta. Não adianta você gostar tanto se as direções são completamente diferentes uma da outra. Não dá. Então, e outra coisa, não ignore os sinais, tá? Quando a gente está apaixonado, quando você está apaixonada, você ignora todos os sinais. Você ignora todos os sinais, sabe? Os pais avisam, os amigos avisam, o líder avisa, o pastor avisa, as pessoas continuam dizendo, rapaz, isso aí não dá certo, cuidado, cuidado. E aí sabe o que você faz? Você ignora tudo. E você continua dizendo, mas eu sinto paz quando eu estou com ela. Sinto paz quando eu estou com ele. Pois é, você está ignorando sinais importantes que Deus está dando. Entenda isso, quando o coração fala mais alto, quando o coração fala alto demais, às vezes a gente para de ouvir a razão, a gente para de ouvir. Então, não ignore os sinais. Olha aqui o que a Maria perguntou. Presta atenção, a Maria perguntou o seguinte. Ela disse, quem morre sem nunca ter ouvido sobre Jesus, pode ser salvo? Eita, eu prefiro responder essa pergunta com sinceridade do que fingir que eu sei de todas as respostas, certo? Eu não estou aqui para dizer, eu sou o sabedor de tudo, eu sou o sabidão, não. Prefiro ser sincero nas minhas respostas, tá? A Bíblia deixa claro que a salvação, ela só vem por meio de Jesus, certo? Então, em João 14,6, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Mas, a Bíblia também deixa claro que Jesus, que Deus, Ele é justo. Lá em Gênesis 18:25 diz, não faria justiça o juiz de toda a terra? Deus é justo. Então tem coisas que Deus revelou claramente, só que tem coisas que o que vai prevalecer é a soberania dele. É Ele que vai resolver. Então uma coisa eu sei, de uma coisa eu sei, ninguém será tratado com injustiça diante de Deus. Deus fará justiça. E Ele é mais justo do que nós conseguimos imaginar, muito mais justo do que nós imaginamos. Tudo sobre Deus. Eu não entendo tudo sobre Deus, mas eu confio totalmente no caráter dele. Olha aqui a quarta pergunta. Maria Eduarda, ela perguntou, é possível perder a salvação depois de aceitar Jesus? Eita, que agora a conversa ficou séria, viu? Porque existem cristãos sinceros que entendem isso de formas diferentes, certo? Mas existe uma coisa que todos deveriam concordar. Sabe o que é? A salvação, ela produz mudança. É salvo, tem que haver mudança. Jesus nunca chamou ninguém para viver uma fé superficial. Lá em Filipenses 2,12, Paulo escreve, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Sabe uma pergunta que muita gente se faz? Até onde eu posso ir para não perder minha salvação? Mas a verdade, essa pergunta deveria ser diferente. A pergunta deveria ser, o que eu posso fazer para estar mais próximo? Porque quem ama Jesus quer estar mais próximo dele, quer estar mais perto dele. Então, é importante entender, quem está apaixonado por Cristo não fica medindo até quando ou a distância do precipício. Não, quem ama Jesus quer estar cada vez mais próximo. Chegamos na quinta pergunta, a pergunta que estava guardada para o final. E eu sei que nesse momento, quando eu estou fazendo esse vídeo, você que está assistindo, algumas pessoas já vão estar com uma tatuagem. Tem gente que está pensando em fazer uma tatuagem. E tem gente que já foi direto nos comentários para ver o que o povo está falando sobre tatuagem. A Ana Clara perguntou, é pecado fazer tatuagem? A maioria das pessoas, elas citam o texto de Levítico, capítulo 19, versículo 28. Nem fareis marca alguma sobre vós. Mas existe algo que a gente precisa entender sobre o contexto. Naquele período existiam práticas ligadas ao paganismo, cultos e rituais, a qual eles
faziam essas tatuagens. E a questão é, o texto está proibindo qualquer tatuagem para todas as épocas? Ou está condenando uma prática daquela época específica daquele contexto, né? Muitos estudiosos entendem a segunda opção, que era para aquele contexto, para aquela época, então não se aplica a hoje. Agora deixa eu falar algo muito importante para você pensar. Tem gente muito preocupada na tinta da pele, mas totalmente despreocupada com o que está dentro do coração. E lembra de uma coisa, Deus, ele vê primeiro o que está no seu interior. Ele olha primeiro o que está dentro de você. Lá em 1 Samuel 16:7 diz isso, que Deus, o homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Então, é interessante fazer a seguinte pergunta: por que eu quero fazer tatuagem? Qual é a minha motivação para fazer essa tatuagem, né, na minha pele? O que é? Isso glorifica a Deus? Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, diz: fazei tudo para a glória de Deus. Então, uma tatuagem, claro que ela não afasta automaticamente você de Deus, mas também não aproxima você. Você também não é aproximado porque você escreveu o Salmo 91 nas costas. Você não se aproxima de Deus porque você escreveu o Salmo 23. Não adianta. Então, para que você vai tatuar o seu corpo? Para quê? Me diga a motivação. É o que eu preciso entender, tá? Então, isso você precisa se perguntar: qual a minha motivação? Eu vou fazer uma tatuagem porque eu quero homenagear minha namorada, meu namorado. Eu amo ele, eu quero homenagear. Faz uma tatu aqui. Pelo amor de Deus. Relacionamento com Deus não depende de tinta. Depende de arrependimento, de fé e de transformação. Então, se você quer um relacionamento verdadeiro com Deus, você não precisa estar tatuando o nome dele no seu corpo. Deus nunca encontrou alguém por uma tatuagem. Deus nunca vai encontrar ninguém por causa de uma tatuagem. Mas ele já transformou muita gente, apesar dessas tatuagens. Ele encontra um coração contrito e aquebrantado. Então repensa um pouquinho aí no porquê você quer fazer essa tatuagem. Vê se isso glorifica a Deus de fato. Vê se isso vale a pena. Porque no final, quem vai ter todas as consequências é você. E esse foi mais um episódio do nosso Papo de Fé. Assistiu até agora. Qual dessas perguntas chamou mais a sua atenção? E principalmente, você faria uma tatuagem ou não? Responde aqui nos comentários, eu quero ler o teu comentário, tá? Coloca aqui embaixo, porque eu tenho certeza que esse tema, que essa conversa ainda vai render muito, tá? Então se inscreve no canal, compartilha para todo mundo esse vídeo com alguém e olha, manda a sua próxima pergunta para o próximo episódio do nosso Papo de Fé, tá bom? Obrigado por assistir, que Deus te abençoe e até o próximo Papo de Fé.